Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Carol e está começando mais um episódio do Books with Tea. Neste ano, como eu já comentei em um podcast anterior e para quem me acompanha também lá no Instagram já sabe disso, eu organizei uma leitura coletiva das obras do Carlos Ruiz Zafón, da tetralogia que compõe o Cemitério dos Livros Esquecidos. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, aproveita para seguir, que é o @bookswithtea, onde eu sempre estou colocando novidades sobre as minhas leituras e também sobre o podcast. E eu sempre comento que esse autor, o Zafón, ele é o meu autor favorito, e depois dessa leitura que nós já concluímos, eu continuo afirmando e recomendando para que as pessoas leiam Zafón. E no momento, nós já finalizamos a leitura dos livros e eu posso dizer que foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa e ela foi muito enriquecedora. E nós acabamos descobrindo até algumas inspirações que o autor teve para escrever essas obras, que foi muito além daquilo que nós esperávamos encontrar nos livros. E eu quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre esses livros que compõem a tetralogia. Para quem está chegando agora aqui, eu já falei sobre o primeiro deles, que é A Sombra do Vento. Então, se você nunca leu Zafón, você não sabe por onde começar, eu recomendo você ouvir antes aquele podcast. Mas se você não se importa com isso, então fica ouvindo aí que hoje eu vou falar com vocês sobre O Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo teve seu lançamento em 2008 e ele tem 520 páginas. E aqui no Brasil ele está sendo publicado pela editora Suma. Eu acabei fazendo a leitura dele num livro pocket, mas eu recomendo que se vocês quiserem adquirir a versão original dele pela editora Suma mesmo, por causa da diagramação ser muito melhor. O que acontece é que esses livros pockets eles acabam sendo mais econômicos. Então fica ao seu critério escolher qual é o seu favorito. Acho que no mercado hoje só tem a edição normal mesmo da editora Suma. Em O Jogo do Anjo, nós estamos na Barcelona dos anos 20, onde um jovem autor chamado Davi Martín está obcecado com um amor impossível. E ele recebe de um misterioso editor chamado Andreas Corelli a proposta de escrever um livro como nunca antes escrito, recebendo em troca uma grande fortuna. Porém, ao longo das páginas, acompanhamos aos poucos a deterioração de Davi em meio a mistérios, intrigas e assassinatos. Antes de eu falar mais detalhadamente sobre o livro, eu gostaria de fazer uma errata com relação inclusive ao que eu havia dito no primeiro podcast sobre A Sombra do Vento. Em que pese o autor ele fale inúmeras vezes que é possível fazer a leitura desses livros em qualquer ordem, eu não recomendo que você faça isso. Agora que eu finalizei todas as obras, é possível perceber que se o leitor ele não começar pela ordem de publicação, que é A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e O Labirinto dos Espíritos, ele vai acabar perdendo muitos detalhes e referências a personagens importantes que já apareceram em obras anteriores. Inclusive, nesse livro aqui tem menção a personagens que têm relação direta com personagens que estão em A Sombra do Vento. Mas se você já leu as obras, eu acredito que a releitura delas em uma ordem diferente, ela pode ser muito bacana. Acho que até vai acabar enriquecendo muito a experiência e novos detalhes podem ser descobertos que na primeira vez podem ter passado despercebido. Bom, O Jogo do Anjo para mim é um dos livros mais complexos dessa coletânea e ele não é um dos meus favoritos. Mas eu confesso que cada vez que eu penso nele, eu me vejo gostando mais ainda, porque vai fazendo mais sentido ainda do porquê que ele foi escrito da forma que foi.
Neste livro nós temos como personagem principal e narrador o jovem escritor Davi Martin. E eu já começo avisando que esse é um narrador que nós não sabemos se podemos confiar. Eu até hoje tenho as minhas dúvidas com relação a fatos que ele narra que aconteceu e se eles aconteceram de fato ou não. E por isso que eu acho esse livro tão complexo e eu acho que deve ter sido um desafio para o autor escrever ele. Como eu mencionei, a história toda ela é narrada pelo Davi, que é um jovem escritor que não consegue obter sucesso com as suas obras. Mesmo escrevendo algumas crônicas para um jornal que vai ser comandado por 2 editores muito salafrários e utilizando de um pseudônimo, os seus textos eles não são vistos com bons olhos pelas críticas. Só é quando Davi ele vai receber uma proposta de um editor francês chamado Andreas Corelli que as coisas parecem mudar um pouco de rumo. Em troca de uma boa quantia em dinheiro, Davi precisa criar por meio da escrita uma nova religião. Contudo, o que a princípio parecia ser um pedido simples, irá acabar tomando um rumo completamente diferente daquilo que o Davi esperava, e nós acompanhamos como o personagem irá se envolver em mistérios e assassinatos, que vai trazer uma dúvida pra gente até se aquilo realmente está acontecendo ou não. Esse livro, ele vai trazer repercussões diretas nos próximos livros da tetralogia, e eles possuem uma conexão direta com os personagens que nós conhecemos em A Sombra do Vento. E o que eu acho que não me agradou muito nessa leitura foi quando o autor ele trouxe um pouco de cunho religioso para a obra, embora não seja a vertente principal dela. A princípio, eu confesso que eu também achei muito confusa a narrativa dos fatos, mas aquilo que eu falei, conforme nós vamos entendendo quem que é o Davi Martin, a narrativa faz todo sentido. E eu não quero entregar muito, pois eu acho que pode acabar estragando a experiência. Mas quando a gente descobre o que realmente está atormentando o Davi, nós acabamos nos afeiçoando e tendo muita pena do personagem. De todos os livros dessa tetralogia, eu considero O Jogo do Anjo o mais sombrio de todos, e é no mínimo uma leitura completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas que vai revelar mais ainda o quão brilhante era a escrita do Zafón. Essa foi a minha opinião breve a respeito do livro Jogo do Anjo. Como eu falei antes, se você não leu nenhuma das obras dessa tetralogia, não comece por O Jogo do Anjo. Comece pela Sombra do Vento e depois leia O Jogo do Anjo, a sequência O Prisioneiro do Céu, que eu ainda vou falar aqui, e também O Labirinto dos Espíritos, que é a última obra lançada pelo Zafón. E aqueles recados de sempre. Se você está gostando de ouvir aqui o podcast, por favor, deixe seu comentário. Vai lá no Instagram, que é o @bookswith, e comenta lá o que você está achando. O feedback de vocês é muito importante e tem me ajudado demais. E você também consegue encontrar o podcast nas principais plataformas de áudio. Se você tem alguma que você quer escolher que é a sua favorita, dá uma olhada no anchor.fm/bookswith, onde tem um link com todas as plataformas onde está disponível o podcast. E se você está ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir. E também, em breve, eu vou trazer novidades aqui para o podcast com novos projetos que eu estou elaborando, inclusive com outras formas de narrativas, que eu acho que vai ser algo bem legal, bem diferente para estar trazendo aqui, e eu espero que vocês gostem. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!